Gente, não, sério. 2024 chegou. Hoje nós estamos aqui com muita gratidão a Deus por termos vencido, passado por mais um ano. E eu quero te dar as boas-vindas a mais um podcast Mulheres do Secreto. E esse projeto nasceu no coração de Deus. Eu confesso a você que por mim mesmo não estaria aqui, né? Por temor, por entender que eu sou muito pequena diante de um propósito tão grande. Mas o Senhor nos confiou. E eu louvo a Deus pela tua vida, mulher. Você que está aqui conosco, você que agora, né, está enviando aí para suas amigas, está sendo uma missionária, um canal de transformação na vida de tantas pessoas. E de verdade, nós temos ouvido e visto muitos testemunhos para a glória de Deus, daquilo que o Senhor tem feito através das nossas convidadas, né? E cada semana tem sido mais especial. Eu quero dar as boas-vindas à minha convidada nessa hora, gente, de verdade. Que mulher incrível, ela me inspira, é uma mulher que tem feito a diferença nesse tempo, né? Eu quero dar as boas-vindas para ela. Bem-vinda, doutora Anne, nutricionista, né? Uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém. E é uma honra para mim tê-la aqui. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e sei que Deus vai falar e serei usada como instrumento, né? Amém, Jesus. Para falar a verdade para vocês sobre a nutrição, sobre a mudança de composição corporal e, sobretudo, sobre viver o novo de Deus. Vinho novo em um odre novo. O odre é o corpo, é o templo do Espírito Santo. É o corpo físico. E o vinho é a alegria. O Senhor, ele já disponibilizou tudo. Já está tudo pronto para a gente. A saúde, a prosperidade financeira, o bom casamento, o casamento saudável, os bons relacionamentos, já está tudo liberado. A gente só precisa acessar. Aleluia! E essa hora, né, vai ser, esse podcast vai ser um podcast que vai te ensinar, mulher, a você acessar aquilo que já está disponível, né? A doutora Anne, ela é nutricionista, mentora, né? Também nos ensina muito através do seu testemunho pessoal. Ela vai contar um pouquinho aqui do testemunho dela, né? Mas eu quero começar, doutora, já falando um pouquinho sobre a questão da nutrição. Hoje a gente vai falar de nutrição espiritual, nutrição física, né? Jejum intermitente versus jejum espiritual. E vai trazer para vocês algumas bases que vai trazer rompimento para esse novo ano, né? Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de vocês chegarem, eu estava falando com ela que eu tenho essa convicção, não tenho essa formação de nutricionista, né? Formei na área de administração. Mas quando a gente lida com pessoas, quando a gente aconselha, pastoreia, a gente percebe que a grande chave é a mudança de mentalidade para que venha a mudança de hábitos, né? Perfeito. Como é que a senhora trabalha hoje com essa nutrição espiritual e a nutrição corporal? Muito bom. Na verdade, tudo começou lendo um livro de fisiologia. Quando eu me formei, 3 meses de formada, lendo um livro de fisiologia, eu percebi que a faculdade me ensinou que as pessoas precisavam perder peso com déficit calórico, ou seja, diminuindo a quantidade da alimentação. E ali eu percebi que a célula de gordura, ela tinha pouca mitocôndria, que é uma organela responsável por fazer respiração celular, e a célula muscular tinha muita mitocôndria. Então eu percebi que não era fazer as pessoas perderem peso. O que eu precisava era construir o corpo das pessoas. As pessoas precisavam aumentar a massa muscular para reduzir gordura. Fiz isso durante uns 10 anos, deu muito certo, né? Muitas vidas transformadas. Hoje são mais de 7.000 pacientes atendidos dentro do método PNP, Programa Nutricional Personalizado, que é um método diferente de tudo que você já ouviu da nutrição. Então, eu sempre fui defensora do alimento e sempre provei que as pessoas podiam comer tudo, porém, na dose certa, no horário e na combinação certa. Então, era estranho, né? As pessoas falavam assim, por que ela prescreve pão? Por que ela prescreve macarrão? Por que os pacientes dela comem chocolate? Mas por que os pacientes dela reduzem gordura e aumentam a massa muscular? Então, foi isso que aconteceu. Até que eu tive acesso a um paciente que ele perdeu 30 quilos e ele continuava se vendo gordo. E tem alguma coisa estranha aqui, tem algo que eu preciso estudar. E aí saí da minha zona de conforto e fui estudar neurociência, psicologia comportamental e mergulhei no autoconhecimento e no desenvolvimento humano. E quer saber? A mais ajudada fui eu.
E aí eu encontro, né, tenho um encontro com o treinamento do cérebro, com a minha verdadeira identidade. E nesse processo de 1 ano de treinar quem eu era, né, de mergulhar nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento humano, estudei finanças, estudei comportamento humano. Então foram muitos livros, né, nesse processo. Saí mesmo da zona de conforto, porque eu percebi que eu era autossuficiente, achava que já estava bom o meu conhecimento, estava maravilhoso, eu superfaturava, atendia pacientes do mundo todo, que vinham para a Feira de Santana no presencial serem atendidos por doutorando. Então, eu descobri muitas coisas. Descobri medos que eu não pensava que eu tinha, eu sempre fui muito ousada, né? Muito corajosa, muito aguerrida. Então, eu percebi muitas coisas nesse conhecimento que eu mergulhei pensando no meu paciente, mas a mais ajudada fui eu. E aí eu descobri o coaching integral sistêmico, a reprogramação de crenças, estudei fraturas emocionais na Universidade da Califórnia, e isso para mim foi maravilhoso. Com 1 ano depois eu tive um acidente vascular cerebral. Meu Deus. E aí foi onde tudo começou. Foi quando minha mãe, minha pastora, falou assim, não pergunte a Deus para quê, por quê, pergunte para quê. E quando eu subi naquela UTI, eu perguntei a Deus para quê. E ali eu ouvi a voz, novamente, porque eu tinha ouvido a voz há muitos anos atrás, e novamente eu ouvi a voz. E a resposta foi, mudar é diferente de se posicionar. E o que aconteceu ali naquele hospital foi um começo, né, de um posicionamento da minha verdadeira identidade. Ali eu descobri que o meu valor não estava no que eu fazia, porque as minhas crenças limitantes, eu acreditava que o meu valor estava no meu ofício, na minha ferramenta, que era a nutrição. Eu me sentia infalível, invencível. A minha confiança estava no que eu fazia, né? No que eu tinha. E aquilo ali, tudo caiu por terra ali naquele dia, né? Uau. E ali eu descobri quem eu era, eu descobri o meu valor. Deus, ele falou comigo novamente, porque a primeira vez que ele tinha falado comigo foi aos 11 anos de idade, quando eu aceitei Jesus. E ali ele falou para mim que eu seria conhecida. Você vai ser conhecida, você vai ser conhecida. Eu não sabia como. Foi aí que, quando eu abri a minha clínica, né, há 14 anos atrás, 1 ano depois eu me inscrevi para o reality show Big Brother. Não sei se você conhece esse testemunho. E aí a Rede Globo me chamou, eu assinei contrato com a Globo de uso de imagem, contrato de confiançabilidade. E quando eu voltei para a Feira de Santana, escondido de todo mundo, porque eu não podia contar, né? Quando eu voltei para a Feira de Santana para arrumar as minhas malas para voltar para o Rio de Janeiro, isso há 13 anos atrás, minha mãe me chamou para almoçar. E ela falou assim, filha, eu orei por você a noite toda. E Deus só pediu para eu te falar uma coisa. E ela colocou a mãozinha assim na mesa e falou, até aqui Deus esteve com você. A partir daqui ele não estará mais. E quando ela falou isso, meu coração bateu forte, eu senti aquele queimou no meu corpo. E ela falou assim, eu senti medo. E ela falou assim, aí eu contei pra ela, falei, mãe, o Big Brother me chamou, tal, assinei contrato com a Globo, eu vou viajar. Aí ela, filha, Deus vai te fazer conhecida. Mas não é você posando nua para uma revista. Não é você se expondo em reality show. Deus vai te fazer conhecida na tua área de atuação. Aleluia. Quando eu falo isso, ainda eu sinto a verdade que liberta, assim, passando pelo meu corpo. Porque nesse dia eu descobri porque que aos 11 anos de idade eu ouvia que eu seria conhecida. Nesse dia ela me revelou em que eu seria conhecida. Eu não fui para o Rio de Janeiro, eu decidi virar o ano na igreja da minha mãe. E nessa virada de ano eu parei o carro na frente da casa da minha mãe. Eu estava sozinha dentro do carro, né? E ali dentro do carro eu fui batizada no Espírito Santo. Eu estava desviada, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu não tinha mais aquela cultura da igreja, né? De ir para a igreja e tal. E naquele dia, batizada no Espírito Santo, vinha aquele sentimento, aquela condenação na minha mente. Como assim? Eu estou sendo batizada no Espírito Santo se eu não estou fazendo as coisas de Deus, se eu não estou na casa de Deus. Enfim, e me veio uma pergunta. E a pergunta que Deus fez para mim naquele dia foi, você sabe por que se inscreveu no Big Brother? E eu respondi, não, Senhor. E ele falou assim para mim, para se vingar. Ele me contou meu vício emocional. Hoje eu sei que é vício emocional, porque eu estudei isso.
E ele falou para se vingar. Se vingar do seu primeiro líder espiritual que abusou de você sexualmente. Meu Deus. Se vingar da sua cidade. Porque eu tinha raiva de Feira de Santana. Porque Feira de Santana falava que eu era garota de programa. Então eu tinha um ódio da minha cidade. E quando eu me inscrevi para o reality show, eu coloquei isso na ficha. Foi na época do boom da pedofilia, né? E aí eu coloquei que eu fui abusada sexualmente pelo meu primeiro líder espiritual. Eu tinha raiva disso. Enfim, Deus falou assim para mim naquele dia, naquele carro: a nutrição na tua vida é apenas uma ferramenta para te colocar em palcos e em púlpitos para tu falar do meu amor. Aleluia. E ali ele me disse que a nutrição era apenas uma ferramenta. E aí eu te contei o acidente vascular cerebral que aconteceu como um marco, né, que eu chamo a jornada do poço ao palácio. Eu falo que, porque Deus falou que minha jornada seria igual de José, do poço ao palácio. Então eu falo que o AVC foi o poço. Foi me colocar no poço, foi eu entender que não era sobre a ferramenta, não era sobre a nutrição, não era sobre o dinheiro que eu ganhava. A minha confiança precisava estar em Deus. Aleluia. E ali, quando eu chego naquele AVC, há uma restauração da minha identidade, eu entendo meu valor. Eu me perguntei: Anne, quem é você dentro daquele hospital? E eu me respondi: eu sou a Anne, transformadora de vidas. Eu sou a Anne que centenas de vidas deixaram de ser diabéticas comendo pão. Eu sou a Anne, boa filha. Então, ali eu entendi. Quando eu falava quem eu era, eu sentia que eu era aquilo. Porque, sabe, Tami, eu passei um ano treinando o eu sou no espelho. Mas eu não acreditava que eu era como a neurociência fala. A neurociência fala que eu reconheço o que eu já conheço. E eu não acreditava que eu era as características da minha mãe. Eu não acreditava que eu era as características de Jesus e de Paulo Vieira. De Jesus e Paulo Vieira, sim. São meus mentores, né? Jesus, não. Eu sou revolucionária, porque eu sou revolucionária. Né? Eu admiro Jesus por isso. Admiro Paulo Vieira por ser idealizador de uma metodologia incrível. E eu sou idealizador. Então, quando eu falava eu sou isso, soava como verdade, porque eu tinha frutos. Mas quando eu falava as características da minha mãe, eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mulher amorosa, não soava como verdade, porque eu não tinha frutos daquilo. Isso eu não acreditava em Deus. Eu repeti durante um ano. A fé vem pelo ouvir e ouvir a verdade. Hoje eu ensino as pessoas a falar. Era até para eu trazer aqui, né, meu arroz, para eu mostrar para ela meu arroz. Conhece a história do arroz? Não, deixa eu te dizer uma coisa, mas você vai Sim. trazer esse arroz aqui, você vai vir mais vezes. Que Tá bom. A gente já viu, né, gente? Que meu ela Deus, pediu para falar de nutrição e eu já contei linda. Meu testemunho. Não, foi tremendo. Mas para vocês entenderem que hoje eu falo que a Bíblia fala sobre o alimento. Isso, né? E dentro desse ponto, né, é que as pessoas elas precisam entender, né, que elas precisam criar novos hábitos. Perfeito. E quando você falou sobre a sua identidade, o seu propósito que te encontrou ali dentro da sua profissão, dentro daquilo que você foi chamada por Deus para ser, né? Somos todos missionários, disfarçados de administradores, de professores, Perfeito. de nutricionistas, Perfeito. né? E a gente precisa entender que a gente precisa se construir, se reconstruir, tirar aquilo que é gordura, né, de forma espiritual falando, tirar aquilo que é gordura e substituir por alimentos mais saudáveis. Perfeito. E tirar isso o desequilíbrio e trazer o equilíbrio. Perfeito. E isso você foi se encontrando e ensinando as pessoas a se encontrarem. Que lindo esse testemunho. Né? Já está falando muito comigo, né? E quando você me falava do acidente, eu dizendo assim, Senhor, mais uma improvável que o Senhor escolheu para usar. Porque são tantas histórias, né, Anne, durante a sua vida inteira, são tantos paradigmas, portites que as pessoas colocaram em você. Isso. E ela é assim, ela foi feita para isso, ela vai ser isso aqui, não. Tem um propósito específico, né? Exato. E essa questão da nutrição, ela é muito espiritual. Sim. Porque ninguém come demais se não tiver desequilibrado. Perfeito. Ninguém come de menos se não tiver tendo uma falta, né? Exatamente. Como é que você ensinou isso para os seus pacientes? Porque até você passar é uma coisa, mas você transferir essa experiência e transbordar, aí já é né? Exatamente. Eu passei esses 10 anos ensinando as pessoas a reduzirem gordura e aumentar a massa muscular, né? A comer tudo, porém na dose certa.
E aí eu comecei a perceber que as pessoas mudavam exames bioquímicos, ou seja, triglicéridos que estavam alterados entravam na normalidade, HDL alterado entrava na normalidade, glicemia entrava dentro da normalidade. E eu comecei a perceber que não era só mudança de composição física, mudança de composição corporal. E eu comecei a dar mais foco a isso, né? A uma nutrição de dentro para fora. E comecei a perceber que não era só entregar uma estratégia nutricional personalizada ao meu paciente. Eu tinha que ensiná-lo a comer, fazê-lo desconstruir que alimento era um vilão. Sim. E trazer a crença de que o alimento é bom, porque isso, se você abrir a palavra aí em 1 Timóteo 4, Sim. você vai ter acesso à minha pregação. 1 Timóteo 4 fala, né, que o alimento é bom, que o casamento é bom e tudo que Deus fez é bom. Exato. E lá mais abaixo vai falar assim, e quem ensina isso aos meus filhos é um bom ministro de Cristo. Aleluia. Então hoje eu me considero essa nutricionista, boa ministra de Cristo. Né? Eu tenho falado sobre o pão, eu tenho falado sobre o sal, tudo isso está na Bíblia. Por que Deus ele se compara ao pão da vida? Porque não existe vida, Tami, sem açúcar, sem carboidrato. Para você ter vida, energia, vai ter que entrar oxigênio e glicose na célula. E aí os profissionais falam assim, não pode comer. Aí a doutora Anne vai falar, pode comer, mas pode comer com sabedoria. Perfeito. Entende? Você tem que aprender a combinar. Não, mas o mais interessante é que todo nutricionista aprende isso na faculdade. A combinar um carboidrato de índice glicêmico alto, isso é para estar filmando. Todo nutricionista aprende a combinar um carboidrato de rápida absorção com um alimento, com nutrientes, para se tornar um carboidrato de lenta e intermediária absorção. Sim. Então, eu não tenho que comer pão com manteiga, pão com queijo apenas, dentro de uma refeição. Eu preciso combinar esse pão adequadamente. O pão com ovo, com a fonte de proteína, com um pedacinho de fruta, uma fonte de fibra. E aí esse paciente, ele vai ter o equilíbrio bioquímico. Mas a questão é, por que as pessoas estão comendo um pão com manteiga mais rápido, um biscoito com manteiga que é mais rápido? Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas estão com a pirâmide do indivíduo invertida. Sabe o que significa isso? O posicionamento não está no ser. Eu sou saudável, eu sou especial, eu sou importante. O posicionamento está no ter. Isso. Eu tenho que sair correndo para ganhar dinheiro. Então, tudo é o ter. Era como estava a minha pirâmide antes de eu ter um encontro com o amor, antes de eu ter um encontro com a verdade. Então, quando você fala assim, sobrepeso, obesidade, é só um sintoma físico da baixa autoestima. E o que aqui acontece, doutora? Quando as pessoas não conseguem perder peso, elas fazem atividade física, elas fazem... tem até um tempo ali, um período de reeducação alimentar. Perfeito. Né? O que acontece que não consegue perder peso? Primeira coisa, ela tem uma crença de incapacidade. Primeiro, ela aprendeu através do que ela ouviu, que ela é gorda. Na infância, o sistema nervoso central, ele processa e armazena informações. Então, quem são os gordos de hoje? São as pessoas que lá na infância ou eram magros demais ou eram gordos. Então, ouvir o pai e a mãe falar, você vai ser gordo, você vai engordar, né? Porque a crença ela é formada pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Uau. Então, quando você vai lá fazer uma avaliação emocional nesse paciente que tem um sobrepeso ou obesidade, que já tentou todas as dietas do mundo, menos o PNP, o Programa Nutricional Personalizado, porque dentro do método PNP a gente faz estado atual. Então, meu paciente, mesmo que ele não passe por uma avaliação emocional, ele vai emagrecer. Por quê? Porque antes de calcular o que ele precisa comer, eu calculo onde ele está. Esse é o diferencial. Primeiro eu preciso saber quanto ele come de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, gordura saturada, poliinsaturada. Tá, eu sei onde ele está. Ele come 5 gramas de fibra. A recomendação de equilíbrio pela Organização Mundial de Saúde é 25. Ele vai ter que viver uma jornada. Eu tenho luz e clareza nessa jornada porque eu calculei o estado atual do paciente. E esse é o grande... Então, eu sempre falo... Tremendo isso, né? Com A muito... consciência. Isso. Saber onde tá para poder ir. Quando a gente Perfeito. Coloca um GPS, um Uber que a gente vai pegar, a gente tem que botar onde a gente tá. Localização. Para poder... Depois o destino. Né? É isso que acontece no Tem gente PNP. que não sabe a sua localização. E aí nunca vai chegar ao seu destino, né? Imagine você chegar no médico, no profissional de saúde, ele fala pra você, você tá com a glicemia alta. Ele fala pra você,
você. Tire pão, tire macarrão, tire... Não é tirar. Primeiro, ele nem sabe onde você está. Ele não calculou quanto você come de fibra, proteína. Então, ele não pode dizer o que você tem que fazer na jornada para chegar a um destino chamado saúde plena. Entende? E aí eu já levanto uma questão, porque eu preciso aproveitar esse momento aqui. Estratégia nutricional, dieta, ela precisa ser prescrita apenas por nutricionista. Porque o nutricionista é o único profissional habilitado a prescrever dieta. Quando você faz dieta com um outro profissional que não seja um nutricionista, é exercício ilegal da profissão. E exercício ilegal da profissão é um crime federal. Então, tem muita gente que não sabe, que não pode seguir uma dica de nutrição orientada, infelizmente, por um médico. Porque o paciente, ele precisa ter clareza, ele precisa ter consciência plena de onde ele está. Quanto é que ele come de proteína? O ácido úrico está alto. Por que tem que tirar carne? Não tem que tirar carne coisa nenhuma. Primeiro, o paciente, ele precisa saber onde ele está nutricionalmente, em doses de nutrientes. Isso é feito um cálculo em um software de cálculo de dieta, né? De acordar todo o levantamento do estado atual do paciente, do que ele come, de forma minuciosa, para que a gente possa prescrever a dose certa de proteína, carboidrato e gordura. Porque tudo isso é o quê? É um marcador inflamatório. Ácido úrico é um marcador inflamatório. Gente, não, sério, doutora. Vocês que estão assistindo aí... Eu tô falando bem rápido, que é muita coisa. Por favor, compartilha. Manda para mais de 50 mulheres aí. Porque assim como ela tá falando sobre a questão física, tem a questão espiritual. Então, como é que você... Olha a sua localização. A localização é, não oro nem 5 minutos. Perfeito. E você quer uma localização de 1 hora em uma semana, irmão, você não vai conseguir. Começa do 6, você depois do 7. Você precisa trilhar uma jornada. Ser fiel no pouco. Né? Ser fiel no pouco e ir alcançando, né? Neemias, ele jejuou. Mas Neemias já era acostumado a jejuar, estava ali servindo como copeiro do rei, mas a Bíblia diz que ele faz um jejum antes de ir reconstruir os muros. Esther jejua 3 dias, mas ela já era uma mulher de oração, já era uma mulher acostumada. Então, assim, às vezes as pessoas querem trilhar uma jornada, uma utopia, Perfeito. Trilhar uma meta inatingível e se frustra. Isso. Então, para esse primeiro programa de 2024, a gente está falando sobre nutrição espiritual e nutrição alimentar e trazendo também essa deixa do jejum, da programação, do devocional, da rotina, do consumir coisas que vai te fazer, né, avançar. Hoje as pessoas querem consumir um conteúdo vazio, um conteúdo inexperiente, como você falou, na internet, um conteúdo muito vago. Superficial. E querem tomar aquilo como uma estratégia de vida. Isso. Não procuram um profissional, não procuram saber a sua localização, Perfeito. Onde estão, o que é que estão fazendo, né? E eu vi a senhora postou algumas coisas sobre jejum, né? E eu quero que a senhora fale um pouquinho aí sobre jejum. Jejum intermitente. É correto? Teve gente que emagreceu muito com jejum intermitente. É correto fazer jejum intermitente? Na verdade, jejum intermitente é uma estratégia sem sabedoria, né? O jejum espiritual, ele é importante para a nossa vida espiritual, né? O jejum espiritual. E ele tem um objetivo, ele tem um propósito, né? Da gente mortificar a nossa carne. Quando eu falo carne, é o velho homem. Quando eu falo carne, é a natureza de Adão que está entranhada em nós, né? E quando eu falo mortificar a carne e o espírito ele crescer, é a gente dar ouvido à voz da consciência, que é uma voz cordata, uma voz que nos faz tomar excelentes decisões. Ou seja, é uma voz que, uma vez alimentada, ela se liga ao Espírito Santo de Deus e a gente tem uma condução correta na nossa jornada. Então, o jejum espiritual, ele é válido, ele é importante e Jesus, ele não está mais aqui. Ele foi preparar morada pra gente, ele deixou muito claro. Quando eu for, aí vocês precisam jejuar. Vocês precisam se preparar para a volta de Cristo. E quando eu falo de preparação, sabe? Eu tô falando de preparação física, templo do Espírito Santo, tem que estar tudo em equilíbrio. Nada de gordura visceral, gordura subcutânea, tem que estar em equilíbrio, né? Composição corporal tem que estar em equilíbrio. E quebrar já um mito aqui das pessoas acharem que cuidar do corpo é estética, cuidar do corpo é vaidade. Não, vaidade é se importar com o que os outros pensam sobre você. Isso é vaidade, né? Cuidar do corpo é amor, e tá em Gênesis 2,15. Coloquei o homem no jardim para cuidar do jardim. Cuidar é amar, vem da palavra amar, né? E quando você fala, Anny, jejum espiritual, jejum intermitente é correto? Não, não é. Por que que não é?
Porque jejum intermitente, como qualquer outra estratégia de déficit calórico, de diminuir a quantidade da comida, vai fazer as pessoas perder peso momentaneamente. Lembrando que peso é uma soma da gordura e do músculo. Então eu tenho uma pele, abaixo da pele vem a gordura, abaixo da gordura vem o músculo. O que é o músculo? Tecido de sustentação, tecido de suporte, responsável por força, movimento do corpo e sustentação do corpo. Então, quando eu perco peso, eu não posso perder peso de músculo. Sim. Eu tenho que perder peso de gordura, porque é isso que está excedendo. Agora, como perder peso de gordura e não de músculo? Fechando a boca, passando fome e comendo pouco? Não. Jejum intermitente gera deficiência em todos os nutrientes. E eu quero falar algo para você. Podem dois andar juntos se não estiver de acordo? Não. Não tem como. Só que o que as pessoas precisam aprender com a doutora Anne hoje é que o nosso corpo ele é formado 20% de proteína, 60% de água e os outros 20% é carboidrato, gordura, vitaminas e minerais. Isso significa que eu sou uma com o corpo. Para que o meu filho de 1 ano e 5 meses ele tivesse vida, eu precisei amamentá-lo. Dentro do leite tem proteína, carboidrato e gordura. Inclusive o carboidrato é lactose. Naturalmente a gente já produz uma enzima chamada lactase no nosso intestino. Sim. Entende? Uhum. Então, o leite não é inflamatório. A Bíblia fala que a terra ela mandava o quê? Era leite boa mesmo. E mandava leite e mel. Então, nós precisamos compreender. Jejum intermitente não é uma estratégia interessante, porque gera deficiência em todos os nutrientes. E para não ficar superficial a minha fala, eu vou trazer um exemplo do cálcio. Um nutriente chamado cálcio. Ele é responsável por batimento cardíaco, contração muscular, sinapse nervosa, prevenir câncer de colo, prevenir obesidade. São várias funções que tem o cálcio. Tá, doutora Anne, qual é a dose de cálcio diária para um indivíduo menos de 50 anos? 1.000 miligramas. Criança, adolescente no estirão de crescimento, 1.300 miligramas. Um idoso, 1.200 a 1.300 miligramas. Tá. As pessoas estão comendo 200, 300. As crianças estão comendo 400, 200. Se tomar leite, se comer queijo, se tomar iogurte, uma vitamina. Porque até então, a melhor fonte de cálcio, a mais abundante, na verdade, na nossa alimentação é ainda leites e derivados. Então, as pessoas estão com déficit de cálcio. Aí você me pergunta assim, qual será o destino dessas pessoas? E eu vou te responder. Toda vez que você não come na dose certa, você precisa tirar cálcio de algum lugar. Aí você vai tirar lá dos seus ossos e dentes. Você vai destruir o templo do Espírito Santo. Você vai tirar cálcio de ossos e dentes, se autodestruir. E o seu destino não é saúde. O seu destino será osteopenia, osteoporose, doença e articulação. A Bíblia é clara. De Deus não se zomba. O que o homem plantar vai colher. Então as pessoas precisam conhecer, doutora Anne. As pessoas precisam conhecer esse conteúdo. Que assim, eu preciso falar isso para as pessoas. E eu não tenho dúvida que será uma nutrição antes de doutora Anne e depois de doutora Anne. Que doutora Anne será um marco na nutrição. Por que eu falo isso com muito amor, com muita humildade, mas sobretudo com muita coragem e muita ousadia? Porque eu sei o que Deus me confiou. Eu sei o que Ele me pediu. Sabe, Tami? Então eu preciso que as pessoas conheçam, porque o pai da mentira, o que veio matar, roubar e destruir, ele incutiu na sociedade, gerações a gerações, que o alimento é ruim. Enquanto isso estiver na mentalidade das pessoas, dos profissionais, né? A gente vai ter pessoas que têm medo de comer. E se há medo, não há amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O que é amor? Amor é equilíbrio. Amor é conhecimento, amor é luz, amor é clareza, amor é domínio. Eu estou no domínio, então eu sei quanto eu vou comer de proteína, carboidrato, gordura. Agora mesmo era a hora do meu lanche. Você está vendo que eu estou tomando aqui um suplemento de proteína. Uhum. Então, minha vida não é de qualquer jeito em relação aos meus micronutrientes, nutrientes, porque eu sei onde eu quero chegar. E eu quero chegar a uma velhice saudável, forte, subindo em palcos e em púlpitos para falar do amor do Senhor. Aleluia. Então eu preciso ter vigor, eu preciso ter uma massa muscular forte, eu preciso ter energia. E é isso que nos sustenta, né? Sim. Tanto essa questão aí no alimento, como nessa questão espiritual. Sim. Então eu já vou falar para você, mulher, que você precisa desenvolver hábitos também. Tanto como a doutora está falando muito bem, com muita propriedade, sobre o desenvolvimento
da sua alimentação, aonde você quer chegar, o que você precisa consumir no seu lanche, no seu almoço, a dosagem certa. Isso a gente traz para o espiritual, né? Por que a gente toma café e não para um momento para fazer o nosso devocional? Perfeito. Por que não se alimenta pela manhã da palavra? Por que vai ver vídeos destrutivos na internet? Por que vai ver vídeos de comparação? Aquilo que você está consumindo vai te levar ao lugar que você está escolhendo ir. Perfeito. Porque todo consumo... Muito claro que ela falou, né? O que você consome te leva a um determinado ponto. Dentro da sua jornada, você precisa selecionar. Isso que você falou é muito interessante. Eu tenho um quadro chamado Nutrição à Luz da Bíblia. E ele é tomar café com a doutora Anne, né? Um convite que eu faço às pessoas a vir tomar café comigo. E ali eu falo da nutrição, falo da fisiologia, da bioquímica, né? Eu sou muito estudiosa, mas eu falo da palavra, né? A palavra, o que a palavra fala sobre qualquer que seja o conteúdo, porque a Bíblia traz todos os conteúdos. Agora mesmo, ela me mostrando sobre a palavra trazendo... o que você tem que comer, tudo tem que ser para a glória de Deus, né? Tudo tem que ser para a glória de Deus. Os alimentos melhores para ser consumidos são aqueles alimentos que são frutos da terra. Então, tudo que você precisar desembalar, né, não é bom, mas o que você for descascar, isso aí é o que Deus deixou para nós consumirmos, né? Ele já deixou tudo. Ele já deixou tudo prontinho pra gente. E o mais interessante é que quando a gente está ali na mesa, Nutrição à Luz da Bíblia, eu sempre falo, por que agora você tem um alimento? E por que você não é grato por ele? Por que você não agradece? Deus, obrigado pelo pão de cada dia. Né? E engraçado que o pessoal antigo comia pão e água. A gente vê em todas as séries, em todos os vídeos, em todas as palavras, o povo comia muito pão, água e fruto da terra. Eles falam muito isso, né? Porque o pão mudou, porque o trigo mudou, porque... Tá, mas aí tem que mergulhar nos conteúdos aí com a doutora Anne pra gente explicar, desmistificar também, muita coisa, explicar sobre isso, né? Nosso corpo, ele tem como combater, né? Radicais livres. Ele tem como combater através de antioxidantes. A gente tem isso naturalmente no nosso corpo, mas isso é sintetizado através dos alimentos. Então, como é que eu sintetizo antioxidantes que combatem radicais livres, que me previnem de ter um câncer, uma doença, uma patologia? Então, se alimentando bem. Então, o meu foco não tem que estar no que eu não tenho que comer. O meu foco tem que estar no que eu como. Aí eu acho bem interessante a gente trazer um paciente meu, ele tinha diabetes, hipertensão, o exame bioquímico dele, todos alterados, mas assim, ele tinha esteatose hepática, grau C, gordura no fígado, né? E quando ele me procurou, eu fiz o estado atual dele, ele foi desenganado do cardiologista que falou pra ele, ou você contrata um nutricionista ou você morre, porque você toma hipoglicemia antes, sua glicemia não está sendo mais regularizada, está 400. Você toma antihipertensivo e sua pressão está em 15. Então, você precisa procurar. Então, o mobilizador da mudança dele foi o medo. Sim. Né? E quando ele me procurou, ele tomava 1 litro de Coca-Cola na hora do almoço e na hora do jantar. E uma garrafa de 600 ml no lanche da manhã e no lanche da tarde, junto com salgado frito. E aí, o que foi que eu fiz? A teoria da redução de danos, que eu nem sabia na época que isso era comprovado cientificamente, era uma teoria usada para pacientes viciados em drogas. É muito interessante porque a mesma área do cérebro que a droga atua, a comida também atua, é um sistema dopaminérgico. E ali eu fiz para aquele paciente, ao invés de 1 litro, uma garrafa de 600, e ao invés de 600, uma latinha de 350. Ele bebia 96 litros de Coca-Cola, eu prescrevi menos 35 litros mês. Ele perdeu 7 quilos no primeiro mês. A gordura visceral dele, enorme, reduziu 70% do abdômen em 30 dias. Ele tinha 20 anos com aquela gordura visceral. Meu Deus, só diminuindo a quantidade. Aí depois eu vim entender na Bíblia o tal do ser fiel no pouco. Sim. Né? Que eu não tinha que ser como aqueles profissionais que tire tudo, faça isso. Depois eu descobri que quem faz isso não conhece neurociência. Eu tô apaixonada. Não, e a pessoa tira tudo, no outro mês ela volta tudo. Sim. Porque ela não tem estrutura mental para lidar com... Não houve um treinamento. Não houve um treinamento da aí, mente. Aí no segundo mês, eu tirei as latinhas, deixei só na refeição principal. E aí ele veio com 2 meses sem barriga nenhuma. A gordura não tinha mais barriga. E
dentro da normalidade do exame bioquímico de glicemia, né? O médico retirou o medicamento dele de glicemia e dentro da normalidade do esteatose hepática. O médico, ele fez a ultrassom de abdômen total e o médico falou, você tem um fígado de bebê, né? Fígado de uma criança. E ele todo feliz chegou no meu consultório, doutora Anne, roupa nova, né? Perfume novo, sorriso novo. Doutora Anne, a senhora mandou eu colocar Coca-Cola nas refeições principais, mas eu só usei no final de semana. Olha aí. Eu usei, doutora Anne, a lista de substituição. Eu usei o suco de fruta, usei a fruta, usei a água de coco, usei o que a senhora colocou. É mais saudável, né, doutora Anne? Então, o que foi que eu dei àquele paciente? Hoje, estudante da neurociência, o que eu dei para aquele paciente foi o domínio próprio. O poder de decidir, eu coloquei nas mãos dele, ó, você pode tomar Coca-Cola, mas existe aqui a lista de substituição que é mais saudável, você está no controle. Eu não disse o que ele não podia fazer, eu disse o que ele podia. Então, o profissional que fala para o seu paciente, você não pode fazer, ele não conhece neurociência. E parece que ele quando conhece fala o não, superficial. fica mais forte, Sim, né? porque o cérebro, ele não entende o não. A gente não entende o não pode, porque nós podemos todas as coisas. Aleluia. Não existe não pode pra gente. Nós podemos todas as coisas. Desde lá do Gênesis, né? O Senhor fala, olha, Adão, domina sobre tudo. E multiplica. Cresce, multiplica, governa. Perfeito. Então, você precisa governar pelo menos você mesmo primeiro para depois querer governar alguma coisa. Exato, é sobre então, isso. se a pessoa não governa a mente, não governa a boca, não governa as escolhas, ela não vai governar nada nem ninguém. Nem finanças, nem relacionamento, nem conexão tá com Deus. Tudo conectado. Tudo conectado. Nós somos seres integrais. E como é que essa pessoa que está nos assistindo aí, que está recebendo todo esse conteúdo, é um presente de Deus, viu? De 2024, porque é uma consulta, né, doutora? E eu tô aprendendo muito, eu espero que vocês também. Mas como é que essa pessoa que está nos assistindo aí, que ela tá no ponto zero, o que ela faz? Ela não sabe como ter constância no devocional, ela não tem domínio próprio, ela não governa suas emoções. Ela come para descontar um estresse, essa mulher que come para descontar uma ferida emocional. Qual é o ponto-chave? Como que ela começa a mudar, a trazer essa mudança para que ela viva um ano melhor? Perfeito. Ponto-chave. Restauração de identidade. Como é que a gente faz isso? Escreve o nome das 3 pessoas que você mais admira. Coloca 5 características que você admira nessas pessoas. Pronto. Segundo a neurociência, o que você reconhece nessas pessoas estão em você. E aí, todos os dias, você vai olhar no espelho com um sorriso no rosto para liberar o zigomático, liberar serotonina na sinapse neural. E você vai construir uma nova trilha sobre quem você é. Uma pessoa que ela procrastina, uma pessoa que tem nota 0 em todas as áreas da vida, nota baixa em todas as áreas da vida, se sente infeliz nas áreas da vida, é porque ela tem uma ferida na identidade dela. Identidade se relaciona com a autoestima. Auto-eu, estima, valor. Se eu me vejo com valor, eu cuido de mim. E a Bíblia é muito clara, ela fala assim, ama o próximo como a si mesmo. Eu não tenho que amar primeiro o próximo, primeiro eu tenho que me amar. E quando eu me amo, eu entrego pro próximo aquilo que eu dou pra mim. Então, quando a gente entende quem a gente é, você não quer ir pro céu sozinho. Você quer levar uma multidão com você. É por isso que eu falei que o mundo precisa e vai me conhecer. Porque esse conhecimento que Deus me entregou não foi para eu ficar calada. Exato. Aquele acidente vascular cerebral no meu tronco encefálico, eu era para estar morta agora. Acidente vascular em tronco encefálico. Mas Deus escolheu me dar vida e não me deixou com sequela nenhuma. Amém. E quando Ele me traz vida, eu preciso obedecer e fazer. E eu sinto prazer em fazer o que Ele mandou eu fazer. Hoje eu tenho uma imersão de inteligência espiritual e emocional, que é o Posicione-se, que foi algo que Deus me entregou, que é onde eu trabalho essa reprogramação de crença. Então, quando você me pergunta, onde é que eu começo se eu tô do zero? Começa falando todo dia quem você é, para fazer sentido para você. Eu fiz uma experiência e vocês podem fazer essa experiência em casa. Eu cozinhei um arroz numa mesma panela, mesmo alho, mesma cebola. Coloquei em 2 potes diferentes. Durante uma semana eu falei para esse arroz, para um desses potes, arroz bom, arroz saudável, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. Arroz rico, arroz bem sucedido. Pro outro arroz eu disse o contrário. Arroz ruim, tudo que você fizer não vai dar certo, você é doente. Sabe o que aconteceu? Eu estava grávida quando eu fiz essa experiência. Passaram-se meses e meses e meses. O arroz que recebeu as palavras boas continuou intacto. Ele não fede até hoje. Já tem mais de... Meu filho tem 1 ano e 5 meses. Já deve ter quase 2 anos. Esse arroz não fede.
ele não cheira mal. O outro, ele está um pouquinho escurecido, mas ainda está íntegro. Sim. O outro arroz virou lama, fede muito. Então, só para você entender, nós somos imagem e semelhança de Deus e nós vivemos as nossas palavras de comunicação. Então, eu não posso abrir a boca e dizer, eu não tenho dinheiro. Eu não posso abrir a boca e dizer, eu não posso, eu não consigo. E as pessoas estão o tempo todo falando, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. E não sabe que está comunicando. Toda comunicação gera um pensamento, todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera um resultado. Então, enquanto a gente não desobstruir esses 3 canais neurológicos, não dá certo. E dentro do corpo físico, quer mudar de vida, quer reduzir gordura, aumentar a massa muscular, sempre combine uma proteína com carboidrato. Que isso, nunca como pão puro, nunca como cuscuz puro, nunca como batata doce pura. Sempre combine com a proteína de alto valor biológico. Seja um ovo, seja a carne do sol, seja um ensopado de frango, não interessa essa preparação. Use a criatividade. Criatividade vem da palavra criar, e criar vem de Deus. Ele diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós precisamos sempre combinar a proteína com carboidrato. Vai reduzir gordura, vai melhorar a glicemia, vai melhorar o ácido úrico, vai melhorar qualquer que seja o marcador inflamatório. Faça lanches intermediário entre as refeições principais. E nada de comer fruta pura. Meu Deus. Fruta pura não é saudável. Na hora do lanche da manhã e lanche da tarde, combine uma fruta com iogurte, combine uma fruta com um shake de proteína, um whey protein da vida. Não é só para quem treina tomar suplemento de proteína. É para uma criança, é para um idoso, é para um adulto que está com os exames alterados, né? Coma um pão com ovo na hora do lanche. Coma um sanduíche de frango, de carne. É isso que emagrece. Doutora, e sobre os nutracêuticos? Você estava falando aí de proteína e tal, ômega, uma vitamina, né? Eu trabalho com uma linha, né? Eu promovo uma linha hoje de nutracêuticos e eu percebi uma melhora muito grande, mas que tem os equilíbrios, né? Como eu tô conhecendo, é um mercado que eu tô começando a lidar, tem o equilíbrio, a quantidade certa. Então, o que é necessário hoje para o corpo na área física? Receber de nutrição, de proteína, de carboidrato, de ômega. Como é que esses nutracêuticos eles trabalham conosco? Bom, o que é nutracêuticos, né? São nutrientes que promovem beleza, né? Que melhora a estética do indivíduo, né? Isso é o suplemento. O que é suplemento? Suplemento é um alimento, um nutriente encapsulado, ou colocado na forma de pó, ou colocado na forma de sachê, e que nós podemos fazer uso sim, né? Não dá para falar de muita coisa, mas eu vou trazer o ômega 3, né? O que é o ômega 3? Ele é um anti-inflamatório natural. Nosso corpo não fabrica. Precisa vir da alimentação porque ele forma a baía de mielina no nosso cérebro, nos nossos neurônios, né? E o que acontece? Como a nossa alimentação ela é pobre, nós somos ocidentais, a gente não come alimentos fontes de ômega 3, a gente precisa suplementar. Tá aí um suplemento que eu sempre prescrevo para o meu paciente, o ômega 3, tá? Ele é chamado de nutriente essencial. O nosso corpo não fabrica, precisa vir da alimentação. Como é pobre, a gente suplementa. Então, o ômega 3 é muito importante, né, para o paciente. Aí, quando você fala um anti-inflamatório natural, sim. Então, existem 4 anti-inflamatórios naturais. Exercício físico, alimentação na dose certa, se você quiser viver alta performance, se você se entende como filho de Deus, e a Bíblia diz que planos sem conselheiros não dão certo. Sim. Então, eu preciso ter multidão de conselheiros em todas as áreas da minha vida para que eu seja, de fato, abundante, bem-sucedida e plena em todas as áreas da minha vida. Então, eu preciso me sentir merecedora, né? Terceiro anti-inflamatório natural, sono, descanso. Como é que eu vou descansar se eu tenho uma fratura na minha identidade? Se eu tenho uma fratura desde a minha infância, eu fui abandonada, eu fui abusada sexualmente, como é que eu vou descansar? Não é simplesmente dormir, tomar um remédio para dormir, é descansar. Descansar é contemplar. Descansar é saber que tem alguém trabalhando por você. Aleluia. Por isso que eu falei, né, que quando Deus ali, eu tenho um encontro com Deus naquele acidente vascular cerebral, com o meu processo, eu entendi que o meu foco não podia estar na nutrição, no dinheiro que a nutrição me proporcionava. Deus fala assim para mim, filha, eu vou mexer no teu pilar financeiro, para que você entenda que você precisa viver da fé, que você precisa ser uma mulher de fé.
né? Eu vivia vários divórcios, né? Eu vim de uma crença que maridos machucam, maridos traem, aprendi isso na infância. Precisei deixar essa crença, minha parentela, e construir uma nova crença. Não existe transformação sem renovação de mente. E aí, quando eu renovei minha mente, e todo dia eu profetizava o meu marido, de detalhes do marido que eu queria, quando a minha identidade foi restaurada, escrevi o marido que eu queria. E ali, quando eu encontro esse marido, meu cérebro me traz esse marido, e ali eu me caso. Sem dinheiro para me casar, mas fiz ali um casamento de mais de 100 mil, do jeito que eu escrevi, do jeito que eu sonhei, né? Porque eu me tornei a mulher que eu escrevi, a mulher que eu comuniquei. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de fé. E hoje eu treino essa fé e hoje eu ensino pessoas a realizarem metas, realizarem sonhos. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a a palavra de Deus, a Exato. verdade. Ou seja, quando você declara para você mesmo quem você é e você fala para os outros, você está declarando a verdade. Perfeito. E a fé te invade, ela toma conta de você e você vai além. E ela começa a aumentar. Eu sou uma mulher de fé. Uau! E a sua fé tem aumentado a minha fé nessa sua fala. Porque toda vez que nós ouvimos testemunhos, isso nos edifica. Isso é tremendo, tremendo, né? Quando você descobre a sua verdadeira identidade, tudo começa a fazer sentido. Isso. E essa fala que você falou do arroz, né? Eu fiz um curso, um treinamento em Brasília esse ano, de 2023, e ele deu esse exemplo lá. E como que isso é espiritual, né? Tudo que a gente rega, tudo que a gente semeia, a pessoa absorve. E por que tem mulheres que ainda não se encontraram? Porque elas estão absorvendo um conteúdo, uma palavra, algo que não faz sentido para a vida delas, pela falta de identidade. Isso. Né? Então, hoje, já caminhando para o final, que pena, né, gente? Porque o papo é tão bom que no instante passa. Mas eu quero que você possa entender e meditar naquilo que está sendo semeado sobre a sua vida hoje. Que você coloque em prática. Porque não adianta você ouvir se você não praticar, né? Então, declara hoje quem você é. Alinha as suas expectativas. Começa o ano decidindo mudar. Porque quando você mudar a sua mentalidade, tudo vai mudar. Perfeito. Você muda, tudo muda. O ambiente pode ser o mesmo, mas você vai mudar. Você vai construir, né, aquilo que você quer viver em Cristo. Não é verdade, doutora? É assim mesmo. E trazendo essa questão aí do jejum, né, vamos falar de forma bem prática aqui, né? Como jejuar, como alcançar de Deus essa graça de se aproximar dele. Porque o jejum, a gente já falou, mata a sua carne, te aproxima do Senhor, né? E o jejum, ele é de Deus, ele é maravilhoso, porque nos torna mais sensíveis. Nos torna mais sensíveis à voz do Senhor. Estela jejuou, né? Quando ela precisava lutar uma batalha que ela viu que não dava para ser na força do seu braço, ela teve que pedir ajuda ao Senhor. E um povo jejua por ela e ela jejua para ir falar com o rei, para ser uma intercessora. Neemias jejuou, tantas pessoas na Bíblia, né? Jesus jejuou. Jesus, o Filho de Deus, né? Então, vamos falar de forma bem prática aí. Como fazer o jejum? Como fazer o jejum? Olha, dentro da fisiologia do nosso corpo, toda vez que a gente jejua, aumenta-se cortisol, o hormônio do estresse. Então, a gente tem que ter cuidado com o jejum. Por exemplo, eu como nutricionista, eu não indico o jejum o dia todo, né? Não é interessante para o nosso corpo, para a fisiologia do nosso corpo, você jejuar o dia todo. Um paciente que está obeso, um paciente que está diabético, hipertenso, primeiro cuide de você, do seu jardim, da sua saúde. Porque quando você cuida da sua parte física, você também está cuidando da parte espiritual. É importante ressaltar isso, né? Então, as mulheres, elas precisam ter cuidado. Quanto mais você vai jejuar com o propósito errado, porque tem muitas mulheres que jejuam, não, eu já vou aproveitar que eu estou jejuando que eu vou emagrecer. É errado. Você engorda. Ó, deixa eu só trazer uma verdade aqui. Essa verdade vai libertar muita gente. Você engorda quando você jejua. Presta atenção, isso fisiologicamente. Quando você fecha a boca, você perde massa muscular. Músculo tem mais mitocôndria do que a gordura, você engorda. Então, cuidado. O jejum, ele tem que ter um propósito espiritual. E muita mulher sabe do que eu estou falando aqui agora. Está dentro da igreja, subindo o monte, descendo o monte, estou jejuando, estou orando, estou fazendo, acontecendo. Mas o propósito é errado por falta de conhecimento.
Então, isso é importante ressaltar. Então, ter cuidado. Nós podemos jejuar de várias formas. Jejuar um alimento que a gente gosta muito. Fazer como o jejum de Daniel. A gente tem muitas formas de jejuar. E se fosse abster do alimento, mantenha a hidratação, mantenha a água, né? Tem que ter cuidado, não levantar rápido demais. Isso aqui eu estou trazendo algumas orientações fisiológicas, tá? E no jejum, você tem que colocar um propósito. Não é jejuar de qualquer jeito. Estou jejuando para me aproximar de Deus. Não. Qual é o propósito do seu jejum? Isso é meta também. Cérebro só realiza aquele que ele tem clareza. Então, você precisa colocar um propósito diante do Senhor, né? E jejuar a fim de adquirir aquele propósito. Entende? Então, é importante isso. E conhecer, sobretudo, a identidade. O porquê que você está jejuando, né? Quando ali Jesus ele foi levado no deserto pelo diabo para ser tentado mesmo, pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, o diabo ali falou para ele, ó, tá aqui o pão, ou tá aqui a pedra. Tu não é o filho de Deus? Pede para essa pedra se transformar em pão, tu tá com fome. E ali ele tentou Jesus 3 vezes, nenhuma, ele tentou com a palavra, inclusive, né? Ele usou a palavra para tentar Jesus, e Jesus também usou a palavra para mostrar para ele que não era do jeito que o diabo queria. Jesus não ia fazer o que o diabo queria. E o mais interessante disso tudo que eu vejo é que o diabo tentou Jesus na identidade de Jesus. Tu não é o filho de Deus? Faz isso. Todas as tentações foi na identidade dele. Mas Jesus, antes daquilo acontecer, Deus já tinha falado para ele, no dia do batismo, esse é o meu filho. Meu filho amado. Meu filho amado, que me dá muito prazer. Então a gente precisa entender que nós já somos filhos, já está tudo liberado pra gente. Mas é importante a gente jejuar, porque o jejum é uma preparação espiritual do que a gente precisa viver e receber do Senhor. Aleluia. E eu sempre falo que a gente pode receber tudo que a gente quiser. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, o jejum tem que ter um propósito também espiritual e não carnal, quero emagrecer. Aleluia. E regado também pela palavra, né? Gente, Sim. Estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. E eu quero agradecer, doutora, por tanto conhecimento, por regar as nossas vidas, né? Com seu testemunho, com sua bagagem. De verdade, muito obrigada. Gente, eu vou deixar o @ da doutora, vou deixar todas as informações. E você que precisa tomar uma decisão, né? De emagrecer, de melhorar, de vencer, de romper, procura a doutora Anne, porque eu tenho certeza que ela é uma profissional excelente que vai te trazer muita bagagem para que você construa um novo ano e no final, né, da sua jornada, lá no finalzinho de 2024, você vai dizer, valeu a pena eu ter a nutrição espiritual, a nutrição física e ajustar a minha vida com o propósito que Deus tem para ela, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero mandar um beijo, um abraço para os nossos parceiros que entenderam, né, que a palavra de Deus está sendo pregada e é uma oportunidade para eles prosperarem. Positiva Baterias, Marias Óticas, Rai Massoterapeuta, Estética Thelma Cristina, KS Boutique, um beijo para vocês, Bálsamo e Parfum. Vou deixar todas as descrições aqui no nosso podcast e vocês fiquem com Deus e construa um novo templo e um novo tempo para sua vida. Que Deus te abençoe. E até mais.